Olá, boa tarde. Veja os destaques do portal da Assembleia de hoje. Prefeito de São Luís visita antigo aterro da Ribeira, fechado há 3 anos. Estudo aponta reaquecimento da construção civil no Maranhão. Semar promove mutirão de atendimentos na Praça João Lisboa. Você vai ver ainda uma matéria especial sobre os benefícios de ter uma horta em casa. E mais, o show de manobras da Esquadrilha da Fumaça no céu de São Luís. É agora no portal da Assembleia. O Comitê de Limpeza Urbana de São Luís acompanhou o prefeito Edivaldo Holanda Júnior em uma visita ao antigo aterro da Ribeira. Na ocasião, o prefeito anunciou a construção de uma usina capaz de transformar toneladas de lixo em materiais orgânicos. Após 3 anos sem funcionar como depósito de lixo, o aterro da Ribeira recebeu a visita do prefeito Edivaldo Holanda Júnior e do Comitê de Limpeza Urbana para o encontro que discutiu a preservação ambiental do município. Hoje nós temos um aterro sanitário moderno que é na Titara, a chamada Titara, que fica na cidade de Rosário, e nesta área aqui é feito o transbordo de tudo que é recolhido na cidade, ou seja, todo o lixo que é recolhido na cidade vem para cá, é feito o transbordo e é levado nos caminhões para um dos aterros sanitários mais modernos do país. Por muitas décadas, o aterro foi considerado um dos piores problemas enfrentados pela capital. Seu encerramento gerou melhores condições ambientais e menos riscos de doenças e contaminações à população. Neste local também será implantada uma usina de compostagem, empreendimento capaz de transformar toneladas de lixo em materiais utilizáveis, por exemplo, na agricultura. Segundo o prefeito Edivaldo Holanda Júnior, os esforços em torno dessa iniciativa já estão sendo aplicados pela Prefeitura de São Luís e a agricultura local deverá crescer o mais breve possível. Nós já demos entrada no licenciamento e a previsão que daqui a 2 a 3 meses nós possamos começar a construção tanto do pátio de compostagem quanto da usina de inertes. Com o fim da deposição de lixo no aterro da Ribeira, foi implantado no local o sistema de transbordo. Ao chegar, os veículos com resíduos coletados na cidade descarregam com maior responsabilidade ambiental. O projeto faz parte de um conjunto de ações executado pela Prefeitura da capital. Essa área passa a ser, além de uma área somente de recuperação ambiental, porque aqui há um monitoramento ambiental, monitoramento de ar, de água, de solo, para ser uma área de recuperação e beneficiamento de resíduos, né? Além da implantação de ecopontos pela cidade, além da implantação de galpões para reciclagem, nós seguimos avançando na profissional gestão dos resíduos em São Luís. Um estudo feito pela FIEMA apontou um reaquecimento do setor da construção civil no estado. Após 5 meses em queda, o levantamento mostra que o crescimento no setor ainda é pequeno por enquanto. O momento é de recuperar o que foi perdido. O ritmo no canteiro de obras embalou os números na construção civil no Maranhão. É o que aponta um estudo da Federação das Indústrias do Estado, FIEMA, e da Confederação Nacional da Indústria, CNI. E já estava na hora. A famosa crise pegou em cheio o setor e só após 5 meses começa a apontar nível satisfatório. O coordenador de ações estratégicas da FIEMA diz o que isso representa para a economia maranhense. Representa que os empresários começam a acreditar mais na tendência do mercado econômico. Começam a acreditar que as mudanças que estão sendo implementadas deem resultado que favoreçam a atividade industrial da construção civil. E o período de chuva que também começa a diminuir, isso ajuda a uma expectativa mais positiva. Na capital maranhense, em vários bairros, esqueletos de ferro e concreto aos poucos vão ganhando forma e em breve irão receber moradores. O crescimento do setor ainda é pequeno e, por enquanto, o momento é de recuperar o que foi perdido. A situação típica do setor, a política econômica, Minha Casa Minha Vida, as paralisações, os fluxos de caixa, o endividamento das pessoas, tudo isso ajudou a empurrar a indústria para baixo, a construção civil para baixo. E, ao mesmo tempo, a recuperação que tem acontecido está dentro da recuperação da faixa que a gente chama de pessimismo. Quer dizer, eu estou crescendo, mas diminuindo o prejuízo. Quer dizer, agora nós ultrapassamos a faixa de 50 pontos. Quer dizer, os primeiros passos, além dos 50 pontos, então já anima a expectativa dos empresários para os próximos períodos.
Outra boa notícia é que a expectativa para os próximos 6 meses é de crescimento no setor. E isso deverá acontecer com novos empreendimentos surgindo na cidade. Mas por se tratar de expectativa, a conjuntura política pode influenciar para mais ou para menos a projeção futura na construção civil maranhense. Uma expectativa por parte dos empresários de que haja crescimento no setor da construção civil. Embora não seja um negócio tão preciso, que é a expectativa, né? Mas entra uma variável fundamental aí que é a questão política. Quer dizer, há uma indefinição no plano federal, no plano estadual, e isso pode afetar o ritmo da construção, os fluxos de caixa, porque a construção depende de fluxo de caixa de quem contrata. No caso do governo estadual, governo federal e os investimentos privados. Se não houver uma mudança de rumo na política, com, sei lá, candidatos que não sejam esperados pela classe empresarial, isso pode haver significativa alteração. Mas a expectativa, por enquanto, é positiva. A Prefeitura de São Luís inicia hoje o período do novo cadastro habitacional. A ação visa permitir que as famílias se inscrevam para participar dos próximos sorteios de moradias de programas como o Minha Casa Minha Vida na capital. As inscrições vão até o dia 8 de agosto e podem ser feitas pelo site agenciasaoluiz.com.br. Podem participar do novo cadastro pessoas que atendam aos critérios estabelecidos pelo Ministério das Cidades, preenchendo a requisitos básicos, como ter idade superior a 18 anos, possuir renda familiar até R$ 1.800 mensais e que não tenham imóvel em seu nome. A SEMAI está promovendo um mutirão de atendimento de diversos serviços na Praça João Lisboa, no Centro Histórico de São Luís. São serviços como negociação de débito, cadastro para tarifa baixa renda, segunda via e atualização cadastral. Os atendimentos estão acontecendo na Praça João Lisboa no horário de 8 da manhã ao meio-dia e das 2 às 6 da tarde. O objetivo é oferecer comodidade e rapidez aos consumidores que geralmente não têm o tempo necessário para ir até uma agência da Companhia de Energia Elétrica. A SEMAI está buscando justamente a melhoria desse serviço. A gente quer oferecer algo de melhor para o cliente. Tanto que temos várias equipes aqui no centro fazendo melhoria de rede, tá? Então quem quiser buscar um serviço, quem estiver precisando de algum serviço com relação à SEMAI, é só aparecer aqui na praça. Serviços como negociação de débitos, cadastro para tarifa baixa renda, segunda via e atualização cadastral estão entre os atendimentos mais procurados. Dona Benedita gostou da ideia. Bom demais, porque a pessoa mora longe, né? E para até chegar lá já sabe, principalmente de idade. Então eu acho muito bom. Os consumidores contam ainda com dicas valiosas sobre segurança, direitos e deveres e, o melhor, economia. Todo equipamento que você utiliza ligado na energia, ligado na corrente elétrica, que ele transforma essa energia em frio ou calor, por exemplo, ar-condicionado, geladeira, chapinha, ferro de passar, todos eles são vilões no consumo de energia. Ou seja, se você usar de uma forma indiscriminada esse equipamento, você pode no final do mês ter um susto com a conta de energia. Então é melhor prevenir do que remediar. Vale lembrar que para participar do mutirão, os interessados nos serviços devem levar a conta de energia elétrica, identidade, RG e CPF, cartão com o número de inscrição social de um dos programas sociais, se houver. Veja no próximo bloco o show da Esquadrilha da Fumaça no céu de São Luís. E mais dicas para ter uma horta em casa livre de agrotóxicos. O portal volta em 1 minuto. A apresentação da Esquadrilha da Fumaça no Espigão da Ponta da Areia atraiu centenas de pessoas. Ao todo, foram quase 50 manobras executadas pelos pilotos no céu de São Luís no fim da tarde de ontem. Uma multidão compareceu à área do espigão costeiro da Ponta da Areia, na região da Península, para acompanhar a apresentação da Esquadrilha da Fumaça em São Luís. A capital maranhense foi uma das escolhidas para o circuito norte-nordeste de apresentações. A gente tem um circuito de 20 dias
12 cidades sendo contempladas nessas apresentações, né? Começamos lá em Salvador, vamos terminar em Barreiras, na Bahia, e São Luís está aqui no meio do caminho das nossas 12 cidades. A concentração começou no início da tarde e às 4h45 a apresentação começou. 7 aeronaves cortavam o céu de São Luís com manobras de tirar o fôlego. Ao todo, foram quase 50 manobras executadas pelos pilotos da Esquadrilha da Fumaça. Muita gente aproveitou para registrar a apresentação. As crianças todas curtindo e se divertindo, uma coisa para eles ainda inédita. Então, é gratificante para a gente ver a felicidade deles. Famílias inteiras assistiram a apresentação no fim da tarde na capital e aprovaram o que viram. Aprovadíssima. Eu vi a programação deles em Brasília, que eu estava em Brasília, eu cheguei de viagem, aí vim acompanhar. A economista Renata Fernanda trouxe os filhos para assistir ao espetáculo do Espigão Costeiro. Uma diversão a mais para eles, né? E acaba vendo uma apresentação difícil de se ver, né? Quase que única. Eles não vão esquecer disso nunca. E as crianças, será se gostaram? Com a palavra, Maria Clara, de 8 anos. Eu amei, eu gostei quando ele parou o motor e ele ficou girando e depois ligou de novo. Foi muito legal porque essa é a minha primeira apresentação de avião. A próxima apresentação da Esquadrilha da Fumaça no Maranhão é na cidade de Imperatriz, na Beira Rio, na próxima sexta-feira, a partir das 4 da tarde. Amanhã a gente já vai para Belém, no Pará, mas a gente volta para Imperatriz aqui no Maranhão também, na sequência de Belém. No retorno para casa a gente vai estar passando por Imperatriz também. E hoje à noite, no Centro Histórico da capital, as pedras vão rolar. O projeto Férias Culturais da Prefeitura vai incluir na programação o passeio Serenata do Roteiro Reggae, que começa na Praça Benedito Leite às 7 da noite. No projeto, as ruas e praças do Centro Histórico, que fazem referência ao estilo musical, são o palco da ação. Grupos de dança do ritmo vão acompanhar o público. Ter uma alimentação saudável nem sempre é tarefa fácil nos dias atuais. Muitos alimentos chegam à nossa mesa com um alto índice de agrotóxicos. Uma das soluções para esse problema é cultivar legumes e hortaliças em casa. A tarefa é bem mais simples do que se imagina. A repórter Milena Dutra dá as dicas de como ter uma horta domiciliar. Alface fresquinha, colhida e consumida na hora, sem agrotóxicos. Agora já pensou todo esse verde na sua casa? A tendência agora é adaptar a horta ao espaço familiar e se alimentar com produtos cultivados em casa mesmo ou no apartamento. Basta seguir as orientações de quem entende do assunto. Esta engenheira agrônoma dá as dicas. É possível, assim como nas plantações tradicionais, também se cultivar em casa alface, rúcula, salsinha. Opção é o que não falta para colher uma boa alimentação. Qual é o primeiro passo para quem quer cultivar, para quem quer ter uma horta pequena em casa, no apartamento e aí se alimentar com alimentos saudáveis cultivados na própria casa? Certo, então o primeiro passo é a escolha adequada do local, tá? Então nesse local, o indispensável é você verificar a incidência do sol. É o primeiro passo. Precisa ter um sol durante o dia para se cultivar as hortaliças. As hortaliças elas demandam muito sol. Por quê? Para aumentar a eficiência da fotossíntese. Afinal, o produto são folhas, né? Então, as folhas elas vão necessitar de uma grande incidência de sol para esse processo de fotossíntese, certo? Então, o primeiro passo é o sol. E antes de tudo isso, disposição e uma boa vontade de ter um alimento saudável cultivado na própria casa. Isso, sem dúvida, né? O interesse, a procura por alimentos saudáveis é cada vez maior, né? E uma grande opção é você mesmo cultivar o seu próprio alimento em casa, porque você já sabe a procedência desse alimento. O cultivo de hortaliças, além de ser um ótimo passatempo, também é uma boa opção na hora de economizar na feira.
Afinal, boa parte das hortaliças passa a ser colhida em casa mesmo. Mas para ter uma horta residencial, é preciso investir no início com os materiais necessários para que a planta se desenvolva com sucesso. E não pode faltar a luz do sol e água. Uma horta residencial, nós precisamos dos vasos, né? Nós vamos precisar dos vasos, então também dos outros materiais para compor esse vaso, tá? Que são, no caso, a manta de drenagem que nós precisamos colocar no fundo do vaso para cobrir os buracos que vem no fundo, que são também essenciais para que haja uma infiltração de água adequada, certo? E depois de cobrir o fundo do vaso com essa manta, nós vamos precisar de um material poroso, de um material que permita a passagem de água, para que a água não fique retida nesse vaso e que isso não comprometa o desenvolvimento das raízes, certo? Então não é assim plantar por plantar não, né? Não, existe um passo a passo, existem umas técnicas que são essenciais, que sejam feitas para que você obtenha um sucesso, né, na sua horta, certo? E depois de feito o fundo, né, feito todo o fundo do vaso preparado com essa camada de drenagem, colocado, no caso, as argilas expandidas ou telhas quebradas, aquela bandejinha plástica de isopor, podem ser aproveitadas. Então você já reduz o lixo que você ia pôr no meio ambiente, certo? Então vai essa dica também, pode ser utilizado no fundo do vaso. E depois é feito o plantio. Pronto, aí é só colocar a mão na massa, ou melhor, na terra, e esperar a horta crescer para colher uma alimentação saudável. O Portal da Assembleia termina aqui. Para rever as reportagens de hoje, é só acessar o site al.ma.leg.br/tv. Uma boa tarde para você e até amanhã.